Quero te conhecer bem mais, em ti viver minha história. Me pega em teus braços, ó Pai, em ti está minha vitória. Olá, meu amigo, olá, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Chegamos nessa sexta-feira santa, sexta-feira da paixão do Senhor, que nós possamos nesse dia buscar reflexão, ver onde precisamos melhorar, buscar estar em sintonia com o Senhor. Vamos desde já iniciar esse dia, esse período de vida nova, de recomeço, que nós possamos morrer para o homem velho e nascer nessa Páscoa, o homem novo. Amém? E o evangelho do dia está em João 18, versículos 1 até 19, versículo 42. Rezemos juntos com muita fé. Anunciação da paixão de Cristo. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedro. Havia aí um jardim onde ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: "A quem procurais?" Responderam: "A Jesus Nazareno." Jesus disse: "Sou eu." Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: "Sou eu," eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: "A quem procurais?" Eles responderam: "A Jesus Nazareno." Jesus respondeu: "Já disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que esses se retirem." Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: "Não perdi nenhum daqueles que me confiasse." Simão Pedro, que trazia consigo uma espada, puxou ela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: "Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu?" Então os soldados e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: "Não pertence também tu aos discípulos desse homem?" Ele respondeu: "Não." Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam acendendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e ensinamentos. Jesus respondeu: "Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei nada às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei, eles sabem o que eu disse." Quando Jesus falou isso, um dos guardas que estava ali deu-lhe uma bofetada, dizendo: "É assim que responde ao sumo sacerdote?" Jesus respondeu: "Se respondi mal, mostra-me em quê. Mas se falei bem, por que me bates?" Então Anás enviou Jesus para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: "Não és tu também um dos discípulos dele?" Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele que Pedro tinha cortado a orelha, disse: "Será que eu não te vi no jardim com ele?" Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles.
que acusação apresentas a esses homens? Responderam: se não fosse malfeitor, não teriam trazido até ti. Pilatos disse: tomai vós mesmos o julgo de acordo com vossa lei. Os judeus responderam: não condenamos ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando qual morte ele havia morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes estão te entregando a mim. O que fizesse? Jesus respondeu: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse: então tu és rei. Jesus respondeu: tu o dizes. Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós o costume que pela Páscoa eu solte um preso. Quereis que eu solte o rei dos judeus? Eles começaram a gritar de novo: esse não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-lhe com um manto vermelho, aproximaram-se e diziam: viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: olha aí, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse: eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: crucifica-o, crucificam. Pilatos respondeu: levai vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo a lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: de onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: tu não terias autoridade nenhuma sobre mim se ela não fosse te enviada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: se solta esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta de meio-dia. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Eles gritavam: fora, crucifica-o. Pilatos disse: hei de crucificar o nosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei a não ser César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocar na cruz: Jesus, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escreva o rei dos judeus, mas sim o que se diz: eu sou o rei dos judeus. Pilatos disse: o que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, que era tecida sem costura, uma peça única de alto para baixo, disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe ao lado dela, o discípulo que ele amava, disse: mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: esta é a tua mãe.
Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram uma varra de esponja embebida no vinagre e levaram até sua boca. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinou a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação da Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um depois do outro que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura. Não quebraram nenhum dos seus ossos. E a outra Escritura: olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido a Jesus de noite. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como de costume, e o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje meditamos toda paixão e morte de Jesus. Que nós possamos buscar entender essa passagem que ele tomou sobre nós, tomou sobre si as nossas dores e em nenhum momento desistiu. Meu irmão, minha irmã, você que está passando por alguma dificuldade, você que está passando por alguma provação, você que está pensando em desistir, em desanimar, entrega tudo hoje nas mãos de Jesus. Vamos pedir a Jesus hoje que venha curando o nosso coração, que venha restaurando nossa vida, que venha nos dando razões para seguir em frente. Jesus não nos abandonou. Então que nós possamos seguir em frente confiantes em Jesus. Jesus sabia tudo o que ia passar, todas as dores, todos os seus sofrimentos, e em nenhum momento ele desanimou. Que nós possamos apresentar ao Senhor nossa vida, nosso coração, os nossos projetos, pedir ao Senhor que venha nos ensinando a seguir em frente. Rezemos por cada pessoa que hoje passa por alguma dificuldade, possamos apresentar nossas tribulações ao Senhor para que Ele venha nos restaurando, nos curando, nos visitando e nos dando forças para continuar. Ele tomou sobre si as nossas dores, que nós possamos ser fiéis a Ele e seguir um tempo novo na presença de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, ilumine e guarde. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado, que tem rezado conosco, que tem apoiado o canal de alguma maneira. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine e lhe dê um abençoado dia. Fica na paz, meu irmão, e segue firme na fé. Quero te conhecer bem mais, em ti viver minha história. Me pega em teus braços, ó Pai. Em ti está minha vitória.